Shazam! É com essa palavra mágica que Billy Batson se transforma no mortal mais poderoso da Terra e um dos personagens mais legais, mais tradicionais dos quadrinhos, na minha opinião, e que esse ano vai ter um filme no cinema que eu espero que seja um grande sucesso. Então nesse programa de hoje a gente vai falar do Shazam, ou para mim, Capitão Marvel, sua origem, os criadores, os poderes, participação em outras mídias e a expectativa que seu longa vai ter aí para nós nesse ano de 2019. É isso aí, vamos lá! Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí do Shazam, ou do, pra mim, né, que eu sou tradicional, do Capitão Marvel, um dos personagens mais tradicionais dos quadrinhos. Esse personagem foi criado em 1940 pelo desenhista C.C. Beck, Charles Clarence Beck, e pelo Bill Parker, que era um escritor que colaborava nos roteiros. Eles trabalhavam na Fawcett Comics, uma editora que, na época, os quadrinhos estavam aí arrebentando, explodindo por causa do gênero super-heróis, muito por causa do sucesso do Super-Homem, e todas as editoras nessa época estavam pedindo personagens mais ou menos parecidos, que tivessem poderes. Então eles criaram o Capitão Marvel, cuja origem é a seguinte: ele é um órfão, o Billy Batson, que é chamado pelo mago Shazam, que estava observando ele há algum tempo e notou que ele é um rapaz muito simples, muito humilde e muito bom de coração. Então ele é convocado pelo mago para se transformar no campeão da justiça. Então, quando Billy Batson pronunciasse a palavra Shazam, ele ganhava vários poderes, que aliás são baseados aí na palavra Shazam, que é um acrônimo, né? O Capitão Marvel, ele adquiriria o S, a sabedoria de Salomão, o H, a força de Hércules, a letra seguinte, o A, a resistência de Atlas, o Z, os poderes de Zeus, o outro A seria a coragem de Aquiles e o M, a velocidade de Mercúrio. Então notem que ele é um personagem muito poderoso. Nessa época, ele fez muito sucesso. Não sei se é devido à questão de ele ser uma criança que se transformava num adulto e os jovens mais se identificavam, né, com ele. As histórias do C.C. Beck e do Bill Parker eram cheias de inocência, era aquelas coisas bem de bem contra o mal. E ele estreou em fevereiro de 1940 e se transformou num campeão de vendas, inclusive em alguns momentos batendo em vendas o Super-Homem. Então ele ficou um personagem muito popular. Uma curiosidade, C.C. Beck e Bill Parker basearam a fisionomia do Capitão Marvel no ator Fred McMurray, que fazia muito sucesso na época, na década de 40. Então se você pegar uma foto do ator do Fred e o Capitão Marvel, eles são muito semelhantes, inclusive o olho, o cabelo, o olho semi-cerrado, assim. Então essa é uma curiosidade para os fãs do personagem. Outra característica do Capitão Marvel ao longo das histórias, além dessa questão da inocência, é que foram surgindo coadjuvantes também que se tornaram clássicos, né? Então, por exemplo, a irmã dele, a Mary, ela também se transformaria depois numa campeã da justiça, a Mary Marvel. Tio Dudley, que é o tio que cuidava dele também, em alguns momentos se transformava no tio Marvel, né? Depois veio o Capitão Marvel Jr., que era o Fred Freeman, que era um adolescente que, numa luta do Capitão Marvel contra um dos seus inimigos, que é o Capitão Nazista, a gente vai falar dos inimigos daqui a pouco, ele sofre um acidente e ele é obrigado a usar muletas, ele fica com umas sequelas e o Capitão Marvel, uma tentativa de ajudá-lo, ele concebe parte dos poderes para ele. Mas ao contrário da Mary Marvel e do Billy Batson, que dizem a palavra Shazam para adquirir os poderes, o Capitão Marvel Jr., ele dizia Capitão Marvel. Então toda vez que ele gritava o nome do super-herói, o que tinha salvo, ele se transformava no Capitão Marvel Jr. Até uma curiosidade, que o Capitão Marvel Jr., ele era o herói preferido do Elvis Presley. Ele era um leitor assíduo aí das histórias da família Marvel. Parte daquela roupa que o Elvis usava nos anos 70, aquela roupa espalhafatosa, até com capa, foi muito baseada nas roupas do Capitão Marvel Jr. O Capitão Marvel vendia tanto e era tão popular que logo foi feito um seriado no cinema.
em 1941, nessa época era muito comum os cinemas apresentarem seriados, ou seja, como se fosse uma série, só que no cinema. E então surgiu esse seriado As Aventuras do Capitão Marvel em 1941 e foi um sucesso até hoje em alguns sites especializados em seriados antigos. Então se fala muito nesse seriado, os fãs mais tradicionais o conhecem, que a história é um pouco diferente dos quadrinhos. O Billy Batson ele acompanha uma expedição, eles descobrem um artefato baseado no escorpião que ele concede os poderes para ele, e ele enfrenta um vilão chamado O Escorpião também, que é muito diferente dos vilões dele nos quadrinhos. Além dos aliados que nós já falamos aqui, que é a irmã dele, a Mary Marvel, o Capitão Marvel Jr. e o tio Dudley, tinham coadjuvantes que hoje parecem meio estranhos, né? Muito distantes da realidade dos super-heróis mais sérios, mas que faziam sentido. Por exemplo, o Sr. Malhado. O Sr. Malhado era um tigre falante que vestia um paletó, que acompanhava às vezes o Billy Batson nas suas aventuras. E os vilões também foram um caso à parte. O principal inimigo dele é o Dr. Sivana, que é um cientista muito inteligente, louco, né, por assim dizer, né? Era muito comum na época, mas faziam várias invenções que o objetivo dele era sempre destruir o Capitão Marvel, chamando ele de Paspalhão Vermelho, essas falas típicas de vilões cartunescos, né? O vilão dele talvez mais poderoso seria o Adão Negro. O Adão Negro, ele era um antigo campeão do mago Shazam, na época do Egito, que se volta para o mal. E ele tem poderes semelhantes ao do Capitão Marvel e é um inimigo, depois com o passar do tempo, ele vai se tornar um dos mais fortes e mortíferos do universo DC. O outro inimigo também dele, que é forte, mas é um pouco desconhecido nos quadrinhos, é o Ibak. O Ibak ele é um criminoso comum que ele entra em contato com forças sobrenaturais e ele também ganha superpoderes gritando o nome dele, Ibak. Então no universo do Capitão Marvel é muito comum essa coisa de pronunciar uma palavra mágica e ganhar poderes, né? Então o Ibak ele ganha uma super força e ele encara o Capitão Marvel muitas vezes de igual para igual. Outro personagem muito importante que faz parte da cronologia, até afeta a vida do Capitão Marvel Jr., Capitão Nazista, que ele também é um personagem super forte, que o próprio nome já diz aí, ele tem origens de simpatia ao movimento nazista. Um outro vilão que segue a linha mais cartunesca é o Sr. Cérebro. O Sr. Cérebro, ele é uma minhoca, podemos assim dizer, que fala com um rádio aqui no peito, ele é um alienígena e tem planos aí também de conquista da Terra. Pode parecer um inimigo meio inofensivo, meio ingênuo, mas é uma coisa interessante. Na série Justiça, que a gente já falou aqui em vários programas, o Capitão Marvel ele tem uma participação muito interessante e inclusive com uma menção quase aí ao Senhor Cérebro e também ao Dr. Sivana, que tem um papel fundamental nessa trama. Talvez devido ao grande sucesso do personagem Capitão Marvel, que em alguns casos batia o Super-Homem em vendas, a DC entrou no processo contra a Fawcett Comics na década de 50, alegando que o Capitão Marvel era um plágio do Super-Homem. E esse processo durou aí quase 2 décadas. E a Fawcett, então, que não tinha condições de competir e pagar custas judiciais e advogados, ela desistiu do processo. Ela praticamente entrou num acordo com a DC, transferiu os direitos do Capitão Marvel para a DC. Então, e a partir da década de 70, a DC adquiriu os direitos do Capitão Marvel. Ele passou a integrar o universo DC. Mas, como na DC havia o conceito de multiverso, várias terras convivendo em dimensões diferentes, né? A família do Capitão Marvel ela foi colocada na chamada Terra S. Então ela não fazia parte do mesmo universo do Batman e do Super-Homem, da Liga da Justiça. Coisa que só foi acontecer com a minissérie Crise nas Infinitas Terras, em que esse multiverso foi unificado. Então todos os personagens passaram a viver no mesmo universo. Então a partir da crise é que o Capitão Marvel passou a interagir com os outros personagens famosos da Liga da Justiça. E olha que interessante, a rivalidade entre as editoras parece que migrou para os quadrinhos, que a gente vai falar daqui a pouco, mas só para vocês terem uma noção, na sua primeira história na DC, um encontro com o Super-Homem, ele já tem um embate físico. Então essa rivalidade ela vai ser posta à prova durante vários anos, várias décadas aí, inclusive nas animações.
Incrível que pareça, pessoal, essa rivalidade às vezes vai ser muito mais do lado do Super-Homem do que do Capitão Marvel. Então, em algumas histórias a gente vai perceber que o último filho de Krypton é que às vezes fica aí meio incomodado com o Capitão Marvel, que era chamado aí na Fawcett Comics, depois esse slogan foi trazido para DC como o mortal mais poderoso da Terra. Nos anos 70 foi criado um seriado do Capitão Marvel nos estúdios Filmation. Shazam! Em que ele dividia o horário com outro seriado também, que era a Poderosa Isis. Foi um seriado que fez muito sucesso aqui no Brasil. A Isis era interpretada pela Joanna Cameron e cada um tinha um horário. Mas depois eles passaram até a interagir. Havia um crossover aí entre os dois personagens, né? O Billy Batson, que era interpretado pelo ator Michael Gray, ele andava num trailer acompanhado de um amigo chamado Mentor. Volta e meia, quando acontecia alguma coisa, eles transformavam no Capitão Marvel, que era interpretado no começo pelo ator Jackson Boswick. Shazam! E depois, já no final, pelo ator John Daly. Which transforms him in a flash into the mightiest of mortal beings, Captain Marvel. Esse seriado ele passou aqui no Brasil em diversas redes de televisão. Ele passou pela Rede Globo e depois ele passava nas tardes do SBT e fez um relativo sucesso aqui no nosso país. Na década de 80, eis que surge a animação também pelos estúdios Filmation e que trazia as aventuras do Capitão Marvel de maneira muito fiel aos quadrinhos. Ele foi escolhido pelo poderoso mago Shazam para combater a injustiça, o mal e o crime. Quando Billy pronuncia a palavra mágica Shazam, transforma-se no Capitão Marvel, o poderoso campeão. Esse desenho passava nas manhãs da Rede Globo, depois ele foi para Record, depois ele foi para o SBT também. Era muito fiel aos quadrinhos. Trazia o Dr. Silvana, o Ibak, o Sr. Cérebro. Era como se fosse uma homenagem aí às primeiras histórias do C.C. Beck. Falando em animações, depois desse desenho dos anos 80, o Capitão Marvel meio que vai ficar aí longe das telas, né, na televisão, até que ele vai surgir no seriado da Liga da Justiça, um episódio chamado Embate, ou no inglês Clash, em que ele vai ter um papel muito importante na história e ele vai mostrar ali todos os seus poderes e toda a sua personalidade, né? E para variar, ele vai entrar em confronto com o Super-Homem. Não há tempo para isso. Peraí, você não pode. Chega, agora eu não sou mais bonzinho. Para quem já viu esse desenho, é um dos favoritos aí da temporada da Liga da Justiça Sem Limites. E para quem não viu ainda, compensa você ver que é um desenho muito legal, Tribal. Ele mostra muito quem é o Capitão Marvel, não somente na questão dos poderes, mas também na personalidade. Outras animações em que o Capitão Marvel participou é na Justiça Jovem. Ele é um integrante da Liga da Justiça. Tem um momento hilário que ele mostra ali toda a sua ingenuidade, que ele interage com os outros personagens, com o Super-Homem, com o Aquaman e com o Batman. Sorry. The guy just cracks me up. Também no Bravos e Destemidos, em que ele é recrutado pelo Batman em algumas missões, onde o Batman ele sempre tem um convidado do universo DC. O Capitão Marvel participa de alguns episódios e é muito legal a participação dele também. Outro desenho em que ele tem uma participação é no Liga da Justiça Action, em que, inclusive, nos primeiros episódios, ele tem uma participação fundamental, que ele é ajudado pelo Batman. Shazam! E também existem desenhos especiais, desenhos não sérios, mas desenhos fechados, que seriam Shazam e Super-Homem contra o Adão Negro.
e Liga da Justiça Guerra, em que o Capitão Marvel integra a Liga da Justiça numa invasão causada pelo Darkseid. E nos quadrinhos? Como eu disse, depois de Crise, o Capitão Marvel passou a integrar o universo regular da DC. E uma das primeiras participações, ele fez parte da chamada Liga da Justiça Internacional, que era uma versão da Liga da Justiça meio diferente dessa que vocês conhecem, porque como os personagens estavam sofrendo algumas mudanças editoriais, caso do Super-Homem, Mulher Maravilha, o Flash, a Liga da Justiça foi formada por personagens até então, digamos assim, de segundo escalão. Então, só o Batman, de primeiro escalão, é que fazia parte da Liga da Justiça. Essa formação trazia o Lanterna Verde, Guy Gardner, e não o Hal Jordan, o Gladiador Dourado, o Besouro Azul, e ela era calcada num viés humorístico. Então, o Capitão Marvel fez parte dessa formação. E depois, nos quadrinhos, ele passou a ter uma participação na Sociedade da Justiça, já nos anos 2000. Ele passou a integrar esse grupo que foi um dos primeiros grupos de super-heróis da DC e junto com o Adão Negro, que passou nessa época a ser meio que um anti-herói. Agora, nos anos 90, nós tivemos aí uma minissérie que é fantástica, eu recomendo que você, Tribal, leia, que é essa aqui, Shazam, né? A origem do Capitão Marvel, e no inglês é o poder de Shazam, né? Power of Shazam. Ele foi lançado aqui pela editora Abril. Essa edição tem edições encadernadas, então um trabalho muito bem feito e pesquisado pelo roteirista e desenhista Jerry Ordway, e ele traz praticamente a origem do personagem, o primeiro encontro com o Dr. Sivana, o primeiro encontro com o Adão Negro. Então eu recomendo essa leitura para você. Também nos anos 90, a gente teve o lançamento ainda em formatinho, você pode ver aqui, ó, da primeira revista do Capitão Marvel nessa década, né? Que seria a revista Shazam, e pela editora Abril aqui você tem o número 0. E uma coisa interessante, você deve estar me perguntando, César, mas por que Shazam e não Capitão Marvel, o nome das revistas? Como o Capitão Marvel ficou quase 20 anos praticamente sem poder ser usado por nenhuma das editoras em disputas editoriais, o que aconteceu? Nesse meio tempo, Stan Lee foi e criou um personagem chamado Capitão Marvel, e ele registrou esse personagem, né? Então a DC não poderia usar o nome, olha que coisa, loucura jurídica. A DC, depois de trazer o personagem de volta, ela não poderia colocar Capitão Marvel na capa, porque por uma questão de registro. Então, tanto aqui nos Estados Unidos, não se podia usar a palavra Capitão Marvel, apesar de o personagem continuar sendo chamado miolo das histórias de Capitão Marvel. Uma coisa que vai mudar com os Novos 52, que foi aí na década aí dos anos 2000, uma reformulação da DC, que aí ela vai unificar essa ideia. Ela não vai mais usar o nome Capitão Marvel, então o Capitão Marvel vai passar a ser chamado de Shazam nas histórias, né? Vai haver essa mudança, que particularmente eu, como sou tradicionalista, então o Tribal já me conhece, que eu falo Super-Homem até hoje, eu falo aqui para os fãs mais antigos, Capitão Marvel, não vejo problema nenhum nisso, porque é a origem, é a essência do personagem, né? É chamado de Shazam oficialmente pela DC. Mas antes de ler essa reformulação dos Novos 52, outros quadrinhos que eu recomendo que você tenha e leia sobre o Capitão Marvel, com uma participação muito interessante, seria aqui, ó, O Reino do Amanhã. Foi publicado aqui pela editora Abril. Então o Capitão Marvel aparece aqui, ó. Ele vai ter um papel fundamental na trama. Então você que gosta de quadrinhos de clássicos, esse aqui inclusive vai ser tema de um futuro aí, Gravuras da Tribo, que é um clássico aí da DC Comics, e não só da DC como dos quadrinhos. Então leia que o Capitão Marvel tem uma participação aí que é fantástica. Uma outra recomendação também que eu já disse aqui N vezes, que seria a minissérie Justiça. Aliás, tanto o Reino do Amanhã quanto a Justiça, eles foram desenhados por Alex Ross. Então o Capitão Marvel também tem uma participação fantástica, que ele integra a Liga da Justiça, inclusive ele chega a salvar aí o Super-Homem em determinado momento. Então recomendo que você leia, Tribal, você que gosta aí de quadrinhos, e você que não gosta, que às vezes quer se aventurar, iniciar em grandes clássicos, também vá atrás que vale a pena.
Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say, okay! Shazam? Tanto sucesso, tanta tradição nos quadrinhos, é natural que a Warner, né, fosse levar o Capitão Marvel, ou Shazam, para os cinemas. Então, esse filme está cercado de grande expectativa. Para interpretar o Capitão Marvel foi escolhido o ator Zachary Levi, que ele tem um grande trânsito no universo da cultura pop, que ele fez o Chuck, um seriado muito legal também, que eu recomendo, que quem não viu, que por favor procure, que vocês vão adorar. E ele é muito carismático e já no primeiro trailer a resposta dos fãs tem sido muito positiva sobre esse filme. Eu acredito que o tom dele vai ser muito diferente dos filmes que a DC vinha adotando até agora. Apesar de que a Mulher Maravilha e o Aquaman adotaram o tom aventuresco, que na minha opinião é o ideal para o universo dos personagens da Liga da Justiça, né, da DC. Nesse caso, vai trazer toda aquela leveza das histórias lá do CC Beck, lá do começo. Então, eu acredito que vai ser uma mistura de uma sessão da tarde aí, de uma coisa bem leve, como o próprio personagem pede, né? Um personagem que tem uma postura de misturar coisas mágicas, ele interpretado por uma criança, não pode ser aquelas coisas assim, apesar de que no 952 eles fizeram essa tentativa de tornar ele mais sinistro, mais obscuro, mas é um personagem solar, né? O Capitão Marvel é um personagem que chega e traz luz, nesse ponto ele é muito similar com o Super-Homem. Então eu acredito que esse filme vai ser muito legal e vai ser um novo recomeço para DC, que a gente vive falando isso com o Aquaman. Aí a gente disse, a gente no Super Tribo tinha expectativa que o Aquaman fosse um filme muito legal e foi. Assim, o Mulher Maravilha também foi, então é a mesma sensação que aqui nós do Super Tribo temos em relação ao Capitão Marvel. Uma coisa interessante é que era pro Henry Cavill fazer uma participação no filme do Shazam, né? Mas devido aí a problemas de contrato, de disponibilidade, ele acabou não participando. Uma pena, porque aí seria aquela ligação que os fãs da DC pedem tanto, né? Para que haja no universo cinematográfico da DC, né? Apesar de que agora eles estejam fazendo filmes individuais, mas a gente sabe que todos habitam o mesmo universo e os fãs ainda esperam uma Liga da Justiça decente no cinema. Não que o filme tenha sido uma catástrofe na nossa opinião, mas também não foi a Liga da Justiça que a gente espera. E inclusive com a participação do Capitão Marvel, que esse personagem é um clássico, é tão icônico, um personagem muito interessante, as histórias são muito leves, muito legais, e a gente espera que isso seja passado para o cinema. O ator aí, o Zachary Levi, ele é muito carismático, então eu acredito que ele vai dar conta do recado e vai ser um filme muito legal, como o trailer parece que apresenta pra gente. You're dead. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero. É isso aí, Tribal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Foi um programa feito aí com muita pesquisa, com muito carinho, né, que esse personagem merece e a nossa expectativa é grande aí, que o filme seja um sucesso. É que a gente espera que todos os filmes aí baseados em cultura pop sejam, né? E nos acompanhem pelas redes sociais, deem as suas sugestões, se inscrevam no canal, não se esqueçam. Afinal de contas, somos todos da mesma tribo.